Tô botando aqui, eu tô vendo os outros arquivos, até porque a nuvem do Zoom é pequena, dá 2 dias. Uma aula, na verdade, eu já tenho que ficar baixando elas aqui. Mas tá gravando, Tá. pode mandar ver a É imagem. bom saber também, né? Enfim. Toma cuidado que você fala aí, ó. Aí, tá vendo? Produzir prova contra si mesmo, jamais. Deixa eu pegar aqui. Fábio. Fábio, Tá pegar o liberado o atestado. compartilhamento da tela, viu? Deixa eu fazer aqui o... Tá, liberou já, né? Tá liberado. Aqui o share screen. Sharing. Tá aqui para vocês. Deixa eu pegar o atestado em si, né? Desculpa. Esse ponto. Só um pouquinho. Deixa eu... Tem esse aqui de quem é? Ótimo. Pronto. Bora lá. Aqui a gente tem aquele atestado de pena, né, que eu tinha mostrado para vocês até ontem. Houve uma condenação pelo artigo 35, pelo artigo 33, ambos da Lei de Drogas. Foi nesse processo, perante a Vara Criminal da Comarca de Abreu e Lima, trânsito em julgado 19 de agosto de 2020. Pena total 8 anos. Início de cumprimento, a data base dele está aqui 5 de dezembro de 2019. A gente vai conferir se essa data base está correta. E aqui a gente tem essa previsão de alcance em 4 de junho de 2022, né, do semiaberto. E o livramento condicional em 4 de 4 de 2025, tá? Então, bora dar uma olhadinha aqui em que toda vida que chega uma análise ou via para fins de atendimento aqui no núcleo, ou então quando vai para o defensor para ele fazer uma homologação de cálculo, tá? Para ele dar o ok, que ele concorda com o atestado de pena juntado nos autos, é importante a gente fazer uma análise aprofundada do processo para conferir bem certinho todos os marcos. Então, muitos defensores, eu pessoalmente gosto também de fazer esse modelinho de despacho administrativo. Eu jogo isso, para mim pessoalmente, eu faço uma tabela, uma ficha de atendimento em que eu jogo todos esses dados. Mas isso é questão que vai ser adequada defensor a defensor e a depender daqueles que vão trabalhar diretamente com os defensores, os que vão trabalhar diretamente no núcleo, tá? Então, vamos aqui ao despacho administrativo padrão. É esse daqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tá. Sim. Certinho? Então, vamos lá. Vamos lá. Ele foi condenado. Coloca-se inicialmente o processo, né, do seu, processo de execução dele, nome, prontuário. Normalmente o prontuário você consegue visualizar através de consulta no CIAP. O que é o CIAP? Nele tem todas as informações de quando ocorreu a prisão do reeducando, a soltura dele, pelo motivo que foi. Isso vocês vão ser apresentados, vai ter uma questão de senha que Michel vai tratar diretamente com vocês. Quando vocês entrarem nesse sistema, vai aparecer um assentamento carcerário. Esse aqui não é do nosso, tá? É de outro, mas só para vocês visualizarem. Ó. Veja, quando vocês vêm aqui, tem todas as entradas e saídas dele do sistema penitenciário. Tá certo? Volta. Filiação, que às vezes é sempre bom colocar para fim de não ter homônimo. Começa a análise do processo em si. Foi condenado, a vara em que ele foi condenado, o processo, a pena. E aqui, nesse caso, como foi por 2 crimes, você tem que fazer essa separação. 5 anos do 33 de drogas, porque isso vai repercutir na ocasião do cálculo, tá? E 3 anos por infração ao artigo 35, que é a associação para o tráfico, que não é hediondo, portanto, a progressão é ainda na fração de 1/6, se é posterior a 2007, porém, por um regramento específico, já foi questionado isso no Supremo, ele disse que não é inconstitucional, o livramento condicional tem a mesma fração dos crimes hediondos. Eu vou mostrar isso para vocês nos cálculos. A data em que ele foi preso, a data que ele está de reprimenda, nesse caso ele só foi preso nessa data e está preso até então, e nesse caso aqui, ele responde
também é um processo na primeira vara do júri da capital, né? E não tem mandado de prisão. Por que que isso é muito importante? Né? Isso é uma consulta que se faz. E aí, Michel, não vou esmiuçar, fazer a consulta, porque tudo isso vai ter um momento oportuno. É só para eles terem a primeira visualização. Tá? Essa consulta se faz no site do TJ, para ver se ele responde aos processos, para ver se ele tem prisão preventiva. Porque se ele tiver prisão preventiva, por mais que ele já esteja no tempo de progredir nos processos em que ele já tem sentença condenatória, isso vai ficar impossibilitado por conta da prisão preventiva. Aí, nesse caso, quando a gente faz um pedido diretamente para a vara, ou repassa para o colega que está na vara, ou faz um pedido diretamente à vara para fins de relaxamento. Quando o negócio já está muito absurdo, que vocês vão ver muitos absurdos, muitos absurdos aqui, a gente faz um habeas corpus do Tribunal de Justiça. Que alguns absurdos eles consideram e relaxam, e outros absurdos eles mantêm os absurdos. Tá? Isso vai ser algo que vocês vão visualizar bastante aqui. Feito isso, feito essa parte, a gente vai para os cálculos. Vamos aqui. Espera aí. Fechou. Só um pouquinho. A gente vai para o que a gente chama da calculadora do CNJ. Eu vou abrir a calculadora e vou abrir o arquivo com o cálculo já feito, tá? Só para vocês terem esse primeiro contato. Você vem aqui, normalmente a gente coloca o nome do apenado para não se perder depois. No caso, ele aqui tem 2 condenações, você vai preencher pena, início de cumprimento e as frações. Vamos aqui olhar. Você tem a do comum, você tem o caso de hediondo anterior a 2007, que foi ali que alterou e estabeleceu aquelas progressões de 2/5 e 3/5, conforme seja primário ou reincidente, né? Uma vez que a questão do integralmente fechado foi considerada inconstitucional pelo Supremo, em 2007 veio essa lei fazendo essa distinção na progressão de regime. Então, até essa data, 28/3 de 2007, quem praticou crimes hediondos até essa data faz a progressão com base num sexto. Aí vem o hediondo primário, hediondo reincidente. Você vai calcular conforme você vai fazer isso por pena, tá? Pena por pena. E aqui você vai ter o livramento condicional, que você tem comum primário, comum reincidente, hediondo reincidente, que aí já começa a ter um déficit, né, dessa calculadora para a gente, porque se você tiver a interpretação mais benéfica do livramento condicional pelo pacote anticrime, só passa a ser agora vedado o livramento condicional no caso de crime hediondo com resultado morte. Até então, era qualquer reincidente específico em crime hediondo, tá? Isso vai começar a ter uma certa defasagem, não sei como é que a gente vai resolver isso. Tem uma outra calculadora que a gente usa mais para comutação em duto, que Joana vai apresentar para vocês, mas ela é muito ruim de se usar para progressão, principalmente quando você tem várias penas. Eu não sei como é que vai ser. Mas, por hora, é o que temos. Tá? E tem o caso de revogação de livramento condicional, que quando ocorre aquela revogação obrigatória, que a gente falou ontem, ele só não consegue, para essa pena, ele tem que cumprir todinha para poder ter direito ao livramento condicional, de repente, em uma outra pena, tá? Vamos aqui. Feito isso, você vai ter aqui as interrupções. Como é que a gente coloca as interrupções? Quando a gente consulta aquele assentamento carcerário, lembra que eu mostrei para vocês, que é isso aqui? Ó, a gente tem as entradas e as saídas, certo? E aí você vai colocando. Ele saiu na data X, entrou na data Y. Aí ele saiu de novo, entrou. Isso só vai considerar a interrupção se a saída for decorrente de livramento condicional ou se for por alvará de soltura. Porque se a saída se der em regime semiaberto ou em regime aberto, a gente não considera para fins de interrupção, porque é considerado como pena cumprida até a data. Vai interferir na data base. Aqui a gente coloca a famigerada data base, vai lá embaixo e é feito o cálculo. E aí que vai acontecer que vai gerar isso aqui, ó. Esse aqui é do Esse aqui é do Jefferson.
Lembra que eu falei de colocar o nome exatamente para não confundir? É por conta disso. Vamos aqui. Deixa eu aumentar. Com relação ao crime do artigo 33 da Lei de Drogas, né? 5 anos, colocou-se a data do fato, início do cumprimento de pena, até porque ele só tem essa entrada no sistema prisional. Ele é primário, então aplica-se os 2/5 e 2/3 é hediondo. Com relação à pena de 3 anos, com relação ao artigo 35 da Lei de Drogas, que é a associação para o tráfico, que não é crime hediondo, também vai continuar no mesmo início, porque começaram juntos. E você tem um 6º, porque não é crime hediondo e é anterior ao pacote anticrime. E tem 2/3, por conta de uma previsão específica legal, que diz que tanto os artigos o 33, caput, parágrafo 1º, e do 34 ao 37 da Lei de Drogas, o percentual para fins de livramento condicional é 2/3. Então, a questão de escolha do legislador é desproporcional, mas o Supremo não concordou. E a data base é essa mesmo, considerando que é a única que ele entrou no sistema prisional e ele não tem nenhuma falta grave. Então, a gente vai ter aqui 5 de junho de 2022, ele vai para o semiaberto, e o livramento em 5 de 4 de 2025. Se a gente vier aqui... Tá certinho. Juiz foi bacana. Fez certinho como tem que ser feito. E aí, Michel, o que você achou? O que você acrescenta aí? Eu tô vendo resolvendo umas coisas aqui no Zoom. Fica à vontade aí, eu vou só ver umas outras Ok. coisas. Tranquilo. Qualquer coisa, se precisar, dá um toque só do ponto, mas eu estava acompanhando com parte do... Tem uma pergunta, na verdade, da Yasmin, você chegou a ver? Não, manda aí. Aqui, ó, sobre o pacote anticrime, eu estava dando uma olhada. Deixa eu ver aqui. Cadê? Porque quando bota aqui para visualizar, meio que você perde uma Tá. parte da tela de Ó, vocês. uma dúvida. Com as alterações do pacote anticrime sobre a progressão e livramento, como tem sido feito o cálculo? Usa esse do CNJ e vê mais ou menos o tempo, ou usa uma outra calculadora? Essa é uma pergunta exatamente para você, nem é para mim. Para você, sim. Ó, Não, vê só. Aqui a gente continua usando a calculadora do CNJ. Infelizmente, não temos acesso à calculadora que é usada no seu. Eu acho que no futuro, não sei como é que vai ficar essa demanda, não sei como é que as outras defensorias estão fazendo, eu não sei se elas têm um software próprio. Mas eu confesso que eu não sei. Não sei. Por hora, como a gente ainda não está sentindo essa dificuldade, por conta de que todos os processos são anteriores, né? Foram praticados antes do pacote anticrime, e naquilo que está sendo aplicado, você joga o 40%, equivale a 2/5, então dá na mesma. Né? Mas eu não sei como é que isso vai ser resolvido de forma prática. e acho que o Yasmin chegou Você já assim, tem alguma na coisa sobre quarta ou quinta-feira, e acho que já colocou a falar com o pessoal. Na verdade, o que acontece é que a gente não tem uma calculadora unificada. Cada instituição acaba utilizando calculadoras diferentes, sistemas diferentes para serem realizados esses cálculos. A Defensoria, acho que utiliza, de forma geral, no Brasil todo, utiliza basicamente 3 sistemas, que deveria ser só um, que é a calculador CNJ, que a Mari mostrou, que é a mesma base do seu, tá? Pelo menos é a base do cálculo do seu. Se vocês até pegarem alguns detalhes, você vê que a estrutura é a mesma. A gente também usa a CalcPena, que era uma calculadora que era utilizada antigamente como base do judiciário. Hoje mesmo eu estava analisando os processos. Se vocês pegarem processos antigos, vocês vão ver que vai ter um extratozinho do cálculo, que é resultado desse CalcPena, que vocês vão encontrar também. E também tem uma que eu vi que o pessoal usa bastante do Rio Grande do Sul. Acontece que outras instituições também têm a própria calculadora, a DPU tem uma, acho que, de comutação, e a gente não tem uma. Eu estava conversando com o pessoal, Yasmin, que a gente tem
tem o CNJ, tem o Conselho Nacional do Ministério Público também, e a Defensoria não tem uma instituição nesses mesmos moldes, pelo menos com previsão constitucional. A gente tem uma outra chamada CONDEG, que a gente tenta alcançar esse patamar também constitucional, através de emendas, entre outros, mas a gente tem uma organização geral, que esse CONDEG seria o Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Lá temos comissões, tem uma que é a Comissão de Execução Penal, da qual eu faço parte, represento a Defensoria, aqui de Pernambuco, e uma das propostas que a gente estava conversando com a presidente da comissão, que é a Fabi da Bahia, é sobre a possibilidade da gente ter uma calculadora da Defensoria Pública, uma calculadora unificada da Defensoria Pública, primeiro porque para a sociedade institucional e segundo pelo fato dessa da calculadora do CNJ, por enquanto, no momento, não, enfim, não, por futuramente ela também não abarcar essas alterações do pacote anticrime. Inclusive, do decreto de 2017, ela já não tem um decreto de indulto de 2017, ela já não vem os cálculos, então está bem desatualizada. Ela também tem alguns erros já inerentes ao sistema, que a gente já aponta, e que são erros inerentes ao sistema que foram puxados para o seu também, já que é a base da calculadora do seu. E, enfim, a gente está trabalhando numa calculadora da Defensoria. No momento, a gente não tem uma própria. A gente não está tendo muita dor de cabeça também, até por causa, aí aqui mais uma crítica, até porque essas frações, o nosso entendimento é que não é uma nova legis in merda, que no caso é uma nova lei, mas uma lei prejudicial. Então, se é uma lei prejudicial, pelo menos quase na sua totalidade, do pacote anticrime, essa lei só vai ser aplicada como um direito material só a partir das pessoas que cometeram o crime após a publicação dessa lei, ou seja, só a partir agora desse ano para cá. E aí, novamente, aquela crítica que a gente falou do tempo de prisão preventiva, daí que a gente já extrai que o processo aqui, pelo menos em Pernambuco, demora muito para se encerrar. A gente está falando que quando é rápido, quando eu vejo um processo rápido, foi um processo de 6 meses. E é raro, e tipo assim, é o processo Então, ultra-veloz. por enquanto a gente não viu, até por causa do Covid, ficou muito tempo parado o judiciário, então a gente não viu, pelo menos aqui, enquanto instituição mesmo, a gente não pegou casos de pessoas que foram condenadas desse ano para cá. Tá? Talvez agora voltando às audiências, coisa de 1 mês, 2 meses, a gente vai começar a pegar cartas de guias, provavelmente até o final do ano a gente vai começar a ter essa dor de cabeça. E aí eu não sei como a gente vai fazer, provavelmente a gente vai tentar fazer o cálculo na calc-pena, talvez seja na mão, talvez a gente vai ter que desesperar, mas a gente não sabe ainda. E talvez a gente chame um matemático para fazer essas contas aí, para ensinar a gente, porque realmente sem calculadora, algumas contas, sem uma calculadora específica, ficam bem delicadas. Esse cálculo que a Mari mostrou, acho que só tem uma condenação, é bem mais fácil de fazer, você pega a calc-pena, pega outras coisas, faz, às vezes, até mesmo na mão, mas quando tem mais de uma condenação, quando tem regressão, quando tem outros probleminhas, outros percalços ao longo do cumprimento da pena, fica bem mais difícil fazer esse cálculo. Tá? Em resumo, a gente não sabe, mas a gente está correndo atrás de um modo para... Como é que vai fazer? Pronto. Bom, feito isso, conferiu, tá tudo certinho. Sempre tem uma coisa que a gente dá uma olhadinha e coloca nos despachos, tá? Aí aqui a gente vai colocar a do semiaberto, e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula do aberto, tá? Que esse cálculo normalmente não está, ele só calcula o aberto quando o reeducando está no semiaberto, o seu só faz esse cálculo assim. Mas eu vou mostrar para vocês, só um pouquinho aqui, o cálculo do aberto. Fábio, aberto, aqui. Pronto. Fez o cálculo do fechado para o semiaberto, agora você vai calcular do semiaberto para o aberto. Qual é a diferença? A alteração da data base. Qual vai ser a data base? A data do semiaberto. Né? Começa-se a pegar a pena remanescente da data do que ele foi para o semiaberto, que ele já ou foi ou deveria ter ido, tá? E isso hoje é muito pacífico. Antigamente tinha uma divergência de que se contava de quando ele foi efetivamente e não de quando ele deveria ter ido. Hoje se conta de quando ele deveria ter ido. Então, você pega esse cálculo, pega o dia que é o do semiaberto, joga aqui na database, vai lá embaixo, bota calcular a pena novamente e vai aparecer
a data do aberto, tá? Essa a gente não tem conferência se o seu fez certo, porque ele não apresenta. Mas como todos os outros dados estão corretos, então essa, se não acontecer nenhum percalço no meio do caminho, a data dele do aberto é 4/12 de 2023. E para vocês verem como a questão da database não influencia, né? No livramento condicional, ela continua exatamente a mesma. Tá? Vê como são diferentes. Aqui é do início do cumprimento de pena. Aqui é do dia que ele foi para o regime semiaberto. Tá, gente? Então, assim, só para vocês, isso foi só para vocês terem uma visualizaçãozinha, né, do que a gente mais trabalha. É com o que vocês mais vão trabalhar. O grosso do trabalho de vocês vai ser basicamente fazer essas análises, tá? E colocar isso tudo num despacho administrativo, ou então, eventualmente, faz o despacho administrativo, que já vai ter aqui os dados, e você vai transportar isso para uma petição e fazer um pedido que for cabível, quando for o caso. No caso, não tem nenhum pedido a ser feito no momento, tá? Pois bem, eu ia mostrar outro atestado, mas eu vou já iniciar, porque vai ter esse momento da questão eminentemente mais prática. Mais na frente, vão ter 2 dias dedicados exclusivamente a isso. E eu vou iniciar a questão da prescrição, porque é um tema relativamente longo, apesar de a gente ser um pouco limitado o uso na prática, mas você precisa entender um pouquinho macro. Eu não vou abrir muito. Vão ter algumas causas de suspensão de prescrição que eu não vou tratar, porque elas simplesmente não acontecem. Algumas coisas bem específicas que não vão repercutir muito no nosso trabalho. Mas o grosso e bastante coisa eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Então, vamos aqui. Vamos começar do início. Alguém tem mais? Desculpa. Alguma dúvida ficou ainda de ontem? Não. Tudo certinho? Sim, doutora. Alguém colocou mais alguma dúvida aí nas caixinhas, Michel? Tá sem áudio. Vamos lá, então, de novo, ó. Ficou alguma coisa na caixinha aí? Tem aqui, ó, o Márcio, ele botou que porcentagem se faz com regra de 3, fica bem melhor de calcular. Aí eu tava falando que, não sei se Não. é uma piada ou não, porque eu não entendo nada de matemática. Não, eu não faltei nas minhas aulas, não. Mas quando você for ver na prática, e aí as datas, aí você vai saber de quanto que você vai contar, aí você vai ter que fazer os cálculos em dias, aí de dia você transforma para meses, meses você transforma para anos. Aí depois você vai ter o dado em anos, aí depois você tem que voltar de anos transformado em meses, meses transformados em dias. Não é de Deus, tá? Para 90%, salvo, vez por outra tem uma turma do direito que fez contabilidade, né? Então, de repente, a matemática é algo muito mais tranquilo. Mas, no geral, quando você pega um atestado de pena mais complexo, com 2, 3 condenações, com várias regressões, é muito complicado. Muito complicado. Mas vai dar certo. Daqui para lá vai aparecer alguma solução. Não se preocupe com relação a isso, que o nosso Super Michel vai resolver. E ele não me ouviu. Ouvi, mano, tô aqui, mas tô só... Quem sabe a gente resolve. Ele não podia ter xingado, ele ouviu. Talvez ele ia estar dizendo exatamente isso. Talvez eles estejam entrando exatamente no momento onde a gente ele é muito... vai caos. Michel faz multi-coisas ao mesmo tempo. Tá, vamos tratar aqui de prescrição. Já que não está superada essa questão, vamos em frente. Vocês conseguem ver o quadrinho completo de prescrição? Aqui, ó. Deixa eu jogar aqui, botar em apresentação. Dá para ver? Completo não. Para mim, assim, tá aparecendo... Agora tá aparecendo um quadrado. Agora dá para ver. Dá para ver. Ainda tem uma mancha, assim, dá para ver. Mas dá para ver agora. Agora dá. Pronto. Dá melhor. Eu não estou visualizando vocês, porque eu estou baixando aqui o máximo. Tá a caixinha de visualização. Mas aí, qualquer coisa, vocês dão um grito aí que eu vou subir para ver quem é e responder a dúvida, tá? Tá.
Então, Certo. vamos lá. Vamos começar do conceito de prescrição. Isso, inclusive, nem é um conceito de um autor muito conhecido, é da Escola Brasileira de Direito, que eu achei o melhor. A prescrição na seara penal é a perda do direito estatal de punir o transgressor da norma penal, dado o decurso do tempo, uma vez que o direito de punir deve ser exercido dentro do prazo legalmente estabelecido. Por que eu achei essa melhor definição? Porque tem algumas definições assim um tanto românticas que diz assim, não, o tempo que demorou e a pessoa não delinquiu, então não é justo que depois de muito tempo ela venha a sofrer uma condenação penal, tá? Sendo que quando a gente vai ver na prática, normalmente as prescrições acontecem quando o reeducando tem cinco penas, aí uma lá está prescrita. Então essa definição romântica não se aplica muito. Tá. E a prescrição, aí vamos tratar uma questão eminentemente de direito, tem natureza declaratória. Ela retroage à data em que ela ocorreu, tá? Isso é muito importante e vocês vão ver a importância disso daí. Mari, posso colocar uma de prescrição, que é legal, acho que o pessoal, até para contextualizar nas discussões jurídicas atuais que acontecem, vocês devem estar acompanhando bastante, devem estar acompanhando, mas para quem acompanha as discussões criminais, o pessoal fala muito sobre a prescrição, do fim da prescrição, fala que a prescrição é um sistema que gera impunidade, que as pessoas demoram muito, mesmo cometendo crime, mesmo que provado, tudo cometeu crime, caso haja a prescrição, a pessoa deixa de cumprir, é extinta a punibilidade dela. Então, é alegado muito por vários movimentos como uma instituição de impunidade. Só que é interessante entender que a prescrição ele é um impulsionador também, tem uma perspectiva de impulsionador do sistema judiciário, ou seja, o judiciário também não pode ficar alheio à condução do processo, ela não pode deixar eternamente um processo correr. Até numa perspectiva que Caury Lopes traz bastante no começo do livro dele, sobre o tempo, a importância do tempo, a gente tem aí a última garantia trazida na emenda constitucional 45, no artigo 5º, 75, inciso, fala de razoável duração do tempo do processo, porque o processo em si criminal, acho que talvez vocês tenham muito, provavelmente no atendimento criminal, o processo criminal em si, ele já é um dano para a pessoa. Você tem um processo sabendo que você pode ser condenado, você tendo o processo criminal já, você não consegue você não consegue um emprego, por exemplo, você não consegue muitas vezes ingressar num concurso público pelo fato de ter um processo criminal nas suas costas, ainda que você seja inocente. Então, ele é um fator de impulsionamento do processo. E todas essas coisas que a gente tem visto nas últimas discussões do artigo 5º da prisão após a segunda instância, até eu vou falar do Robinho não, mas do próprio artigo 316, são situações que a administração ela inverte a garantia, todo o direito por razões administrativas, ou seja, o judiciário, além da prescrição relacionada à prescrição, o judiciário deixa de impulsionar o processo, por isso que o processo demora muito, e aí, como o processo demora muito em razão de desorganização do processo judicial, muito em razão de vários problemas do judiciário, para tentar contornar aquilo, em vez do judiciário se consertar administrativamente, eles ficam relativizando outras coisas. Então, eles querem relativizar a garantia do artigo 5º, eles relativizam o artigo 316 por falha do sistema também, que deixou de exigir a manutenção, a renovação do mandado de prisão, e agora querem relativizar também a prescrição. Ou seja, a partir do momento que também não tem prescrição, o judiciário, todo mundo pode fazer de qualquer jeito o processo, porque Ele pode agora não ficar tem mais regra eternamente e a nenhuma, é pessoa tudo um dia vai ter. largado, não tem mais garantia, não tem mais regra processual. Então, a prescrição também, você pegar nessa linha de ideias aqui, de questões administrativas, você vai ver que muitas vezes a falta de administração do judiciário suplanta, inclusive, garantias constitucionais. Tá? Então, é uma perspectiva da prescrição que é interessante vocês terem, porque vocês vão acompanhar muito aí nos próximos anos. Provavelmente a prescrição vai ser um dos pontos que vai ser bem combatido. Tinha até a caso também do procurador da República do PowerPoint, né, do Lula, do caso Lula, esqueci o nome do cara, que ele reclamava da prescrição e ele alegou a prescrição para deixar de ser punido administrativamente na CNMP. Esqueci o nome dele, mas Enfim. é fictício, não é bem mentira, não existe para todo mundo. Querer suprimir direitos, um belo dia você pode estar querendo suprimir seu próprio direito. Bora lá. Obrigado, foi muito pertinente ao comentário de Michel. Valeu, Michel. Se redimindo aí.
Vamos trabalhar aqui as modalidades de prescrição, tá? Você tem a prescrição. Eu não consigo falar sem estar olhando para ninguém, gente. Espera aí, agora eu me atrapalhei aqui. Pronto, acho que assim vai dar certo. Deixa eu jogar na apresentação. Enter. Tá. Ai, que bom, assim fica bom também. Pronto. Você tem aqui as modalidades de prescrição. Você tem a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Qual é a característica da prescrição da pretensão punitiva? Ela se dá antes do trânsito em julgado, tá? Você tem 3 tipos. Eu vou tratar dos 3 tipos mais à frente, mas vamos tratar aqui das diferenças. Qual é o principal benefício da prescrição da pretensão punitiva, né? Ao invés da prescrição da pretensão executória? Um ocorre antes do trânsito em julgado, a outra ocorre depois do trânsito em julgado em definitivo. A pretensão punitiva, a prescrição da pretensão punitiva, que chama de PPP, a gente tem a vantagem de que a gente extingue tanto os efeitos penais, ou seja, além de não se aplicar prisão, condenação, extingue também os efeitos extrapenais, principalmente para fins de reincidência. Ao final, eu selecionei 2 casos práticos aqui que eu tratei de prescrição, uma da prescrição da pretensão punitiva, outra da prescrição da pretensão executória. E isso é muito importante. Ao ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em um determinado caso, como não se opera nenhum efeito, inclusive para fins de reincidência, você desconstitui por completo aquela decisão provisória que existia dentro do processo, ela passou a ser primária. E ao passar a ser primária, no caso dela foi no caso do presídio feminino, ela passou a fazer jus à progressão de regime pelo 1/8º, que eu expliquei para vocês ontem, que é o parágrafo 3º do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, essa diferença que inicialmente parece não ser muito relevante, quando a gente vai para o ponto da prática, ela tem bastante relevância, tá? A sentença provisória com recurso do MP é rescindida. Isso é rescindida, que a gente chama de rescisão, por mais que não tenha trânsito julgado, é porque ela é totalmente desconstituída. É como se ela não existisse. Não há responsabilidade por custas e também a restituição integral de eventual fiança, coisa que nunca acontece com nossos assistidos. Nossos assistidos não têm dinheiro para pagar fiança, então nunca eles têm direito a recebê-las de volta. Já a prescrição da pretensão executória, como já adiantei a vocês, ela se inicia com trânsito em julgado em definitivo. Mas o marco dela, para a gente começar a fazer a conta, é isso que vocês precisam ir com bastante calma. Uma coisa é a gente definir quando é que a gente está tratando de prescrição da pretensão executória, quando é que a gente está tratando da punitiva. Diferença: a gente começa a pensar só depois do trânsito em julgado. Mas a gente começa a contar a prescrição da pretensão executória do trânsito em julgado para o Ministério Público. Eu coloquei aqui para vocês que há 2 correntes. Uma que é somente após o trânsito em julgado em definitivo e outra que se inicia do trânsito em julgado a partir do Ministério Público. Isso é exatamente o que traz o artigo 112 do Código Penal. Vamos aqui, estamos nele, ó. A prescrição começa a correr do dia que transitou em julgado a sentença condenatória para a acusação. É esse o ponto, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint. Pronto. Então, pela essa dicção do artigo 112, eu tenho que, se o Ministério, vamos botar em casos práticos, ocorreu a condenação, o Ministério Público não recorreu, somente a defesa recorreu, ou seja, aquela pena não pode mais ser aumentada. Ou ele vai ser absolvido, ou a pena vai ser mantida, ou a pena vai ser diminuída, tá? Pela vedação da reformação em pé. Então, se eu contar a partir dessa data, ela é uma data anterior para eu começar a fazer as contas da prescrição punitiva, da prescrição da pretensão executória, tá? Ela é uma data melhor do que após o trânsito julgado final. Mas eu só posso começar a pensar em calcular isso depois que tiver o trânsito julgado final. Então, no DF,
Tem um julgado com repercussão geral que está pendente de julgamento, ainda não foi. Ia ser julgado em março, mas acho que por conta da história do Covid não foi e ainda não tem nova data. E a atual jurisprudência do STJ, ela está de acordo com essa segunda corrente que está aí marcadinha de verde, tá? Então, ela está bem atual, foi uma bem recente que eu peguei aqui, esse RESP, que é agora desse mês de outubro e de 2020, tá certo? Volta. Basicamente é isso. E aí, gente, dúvida? Falem, que cada vez mais eu vou trazendo mais informação e vai ficando um pouquinho mais complicado de se compreender. Tudo certo? Tudo certinho, então vamos em frente. Mari, tem Oi. como você tem esses slides aqui? Acho que dá para a gente acompanhar. Está compartilhando, né? Eu queria... Tem como você mandar Compartilhar a esses tela. slides Você está também? conseguindo visualizar? Tô Depois também, eu mando eu estou devendo material para vocês e eu prometo que até segunda-feira chega, tá? Tá. Mas tem como... Você dá para mandar... você não está mandando pelo WhatsApp, né? Eu ia falar para você mandar agora, que acho que não está todo mundo pelo computador, mas aí acho que tranquilo, tudo bem. Beleza, Tá. Mari. Obrigadão. Depois você manda para a gente. Tá? Mando sim. Isso aqui é o artigo 112 que eu já mostrei para vocês. A gente começa a fazer essa conta a partir do trânsito julgado. Ai, que saco, a gente clica e vai para frente. Começa a fazer essa conta a partir do trânsito julgado da sentença condenatória para acusação ou a revogação da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. E aqui, o inciso 2, a gente aplica para a prescrição da pretensão executória, para PPE, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais, calma. Então, da prescrição da pretensão punitiva, o que causa grande confusão é que tem marcos que são muito parecidos quando a gente vai falar de retroativo e superveniente, que são parecidos com alguns marcos da pretensão executiva, da prescrição da pretensão executória, tá? Mas a gente vai explicar um por um e eu acho que vai ficar tranquilo. O principal, e depois eu vou fazer os marcos bem direitinho, tem os desenhos que eu fiz aqui para vocês, é vocês começarem a ter os marcos interruptivos na cabeça. Quando a gente consegue ter os marcos interruptivos na cabeça, a gente consegue estabelecer um raciocínio para a gente pensar em prescrição. Quando é que começa a correr a prescrição da pretensão punitiva? Do dia que o crime se consumou, no caso da tentativa do último ato criminoso, nos crimes permanentes do dia que cessou a permanência, nos casos de bigamia, falsificação ou alteração do assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Isso aqui eu nunca peguei, tá? Esse inciso 4 e esse inciso 5. Inciso 5, sim. O inciso 5, inclusive, já é uma... Deixa eu puxar, subir aqui... O inciso 5, inclusive, ele já é uma alteração já de 2012, que ele traz uma questão muito importante da prescrição dos crimes sexuais que tem como vítima crianças e adolescentes. Só começa a correr, só se inicia o prazo prescricional, quer seja executivo, quer seja da pretensão punitiva, só começa a partir do que a criança ou o adolescente completa 18 anos de idade. Salvo se antes disso já tiver sido proposta a ação penal. Se antes disso já tiver sido proposta a ação penal, se inicia dali. Mas se até essa data não se iniciou a ação penal, se começa a partir dos 18 anos. Isso por quê? Porque, infelizmente, e é uma parte muito triste que a gente quando trata aqui, isso é sempre muito triste, tá? Os crimes sexuais contra crianças e adolescentes, eles normalmente têm como agentes pessoas do convívio muito próximo da criança e do adolescente, na maior parte das vezes. Então, muitas vezes, essas crianças e esses adolescentes não têm condições de fazer uma denúncia, ou eventualmente até denunciaram, mas aquele que era responsável por ele ou é o próprio agressor, ou é alguém conivente e não coloca isso à frente, e aí quando finalmente ele toma ciência das coisas, completa aí 18 anos,
já não tem mais tempo hábil para conseguir a condenação desse tipo de crime, né, que é algo muito sério, enfim. Então, essa lei, em que pesa seu caráter eminentemente punitivista, ela tem essa finalidade social bastante salutar. Vamos em frente. Lembra que eu falei para vocês que o principal é a gente ter em mente. Aqui é quando começa a correr. Eu acho que deu um errinho aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Aqui é do início. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu jogar aqui no... Só um pouquinho, tá? Pronto, agora a gente vai causar das causas de interrupção. Eu peço desculpa ali pelo erro no slide, eu devia ter colado esse artigo, mas na hora que passou batido, na hora que eu estava fazendo. Isso tudo eu confesso a vocês que eu comecei a fazer isso hoje, tá? Para poder ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem a questão da prescrição e não ficar tão abstrato. Então, a prescrição, sim, quando o que a gente diz, o que é interromper? É zero. Aconteceu o fato criminoso, iniciou a prescrição. Aconteceu a denúncia, zero. Se for procedimento que não é do júri, aconteceu a sentença, zero. A sentença condenatória. Sentença absolutória não zera a prescrição, ela continua a correr. Que o Ministério Público pode recorrer e o processo continuar. Outro marca zero novamente. Tem uma divergência quanto à decisão, o acordo que confirma a sentença condenatória. E o próximo marco é o trânsito em julgado. Tá? Então, você tem esses marcos que interrompem a prescrição. Então, vamos olhar um por um. O curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Nos casos do júri, pela pronúncia. Pela decisão, eventualmente, correu a pronúncia. O réu recorreu com rese. O acórdão confirmou a pronúncia, interrompe-se novamente, zera novamente o prazo. Pela publicação de sentença ou acordos condenatórios recorríveis, pelo início ou continuação do cumprimento de pena e pela reincidência. Tá. Esses dois últimos se aplicam mais à questão da pretensão executória. Esses três de cima aplica-se à pretensão punitiva. Tá? Vamos voltar aqui para os slides. Apresentação. Para vocês visualizarem, eu vou tratar aqui primeiro aqui com vocês no rito comum. Então, aconteceu o fato. Estão conseguindo ver? Alguém me faz ok? Aconteceu o fato. Começou a correr. Aí vem. Recebimento da denúncia. Zerou de novo. Vem. Sentença. Zerou de novo. Aí, como é que a gente faz os cálculos?
analisando se o tempo que passou entre essas balizas ocorreu a prescrição pelo artigo 109, né? Que eu vou mostrar para vocês o artigo 109, que ele traz o norte da prescrição, dos prazos. E aí tem uma divergência se... deixa eu baixar aqui para vocês verem. Se o acordo confirmatório da sentença condenatória se interrompe a prescrição. Para o STJ, não. É isso que a gente vai usar. A gente vai fazer de conta que não existe isso que eu estou falando do STF. Toda vida que a gente for pedir, a gente vai desconsiderar o acordo confirmatório, tá? Já para o Supremo Tribunal Federal, ele já iniciou o julgamento do HC, ele já teve essa votação iniciada, e a maioria de votos até agora diz que sim, que quando há confirmação do acordo condenatório, há também a interrupção. Tá? Isso a gente está falando de prescrição da pretensão punitiva. Tudo isso a gente está falando da prescrição de pretensão punitiva. Rito do júri. Acontece o fato, iniciou, recebimento da denúncia, zera. Pronúncia, zera. Acordo confirmatório, diferentemente do outro, aqui não tem dúvida, porque é uma previsão expressa da lei. Veio sentenças, gerou, e o próximo marco é o trânsito de julgado. O trânsito de julgado final. A súmula 196 do STJ veio para confirmar essa questão do acordo confirmatório e também para dizer o seguinte: a pronúncia, porque é muito comum o reeducando ser pronunciado pelo crime de homicídio e principalmente em tentativa, tá? E por ocasião do júri ocorrer a desclassificação para uma lesão corporal, por exemplo. Ainda assim, o marco interruptivo da pronúncia ele vai valer. Mesmo que ao final ele não seja condenado por um crime de competência do tribunal do júri. Vamos ao artigo 109, para vocês visualizarem. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Artigo 109. Aqui no artigo 109, ele vai ser a nossa tabelinha mestra, tá? Que a gente vai usar ele para poder verificar a ocorrência das prescrições. Prescreve em 3, se a pena é inferior a 1 ano. Aí aqui teve uma mudança. Até 2010, prescrevia em 2. A partir dessa lei aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, que está do lado de azulzinho, passou a ser 3. Então, se o crime ocorreu antes da data da publicação dessa lei, a prescrição se regula por um prazo de 2 anos. Se ocorreu depois, pelo prazo de 3 anos, se a pena for inferior a 1 ano. E aí, 4, 8, 12, 16 e 20 anos, que é o prazo máximo, que é quando a pena ela é superior a 12 anos. Vamos voltar para o nosso slide. Eu quero a apresentação a partir do que eu estou... Pronto, acho que agora vai dar certo. Deu. Essa questão de 2012 eu falei para vocês. Aqui a questão de 2010 também. Quando a gente vai calcular a prescrição em abstrato, ela sempre se regula pela pena máxima em abstrato. Então, quando a gente vai calcular a pena máxima, a gente leva em consideração as causas de aumento e as causas de diminuição. No caso das causas de aumento, a que mais aumenta, e da diminuição é a que menos diminui, porque a gente está atrás da pena máxima em abstrato. As agravantes, elas interferem em alguma coisa? Não, porque ela não tem percentual previsto em lei, tá? É só com relação às causas de aumento. Vamos em frente. Visualização de causas de aumento e causas de diminuição. Causa de aumento, quando a gente pega no roubo, que ele aumenta lá de 1/3, no caso de arma de fogo. Isso é uma causa de aumento. Causa de diminuição, a tentativa. A gente diminui de 1 a 2/3. Tem que olhar. De 1, agora me deu um brancão. Tentativa, artigo 14.
Artigo 14. De 1 a 2/3, estava certo. Então, é uma causa de diminuição, tá? Nesse caso, a gente já aferir qual é a pena máxima no caso de um crime tentado, a gente vai pela menor diminuição. Já no artigo 157, você tem uma causa de aumento. Eu estou frisando isso e fazendo só isso, porque eventualmente algumas pessoas confundem muito o que é causa de aumento, causa de diminuição e o que é agravante ou atenuante. Não sei se é o caso de vocês, mas eu estou só para a gente não ficar se atrapalhando com os conceitos. Uma causa de aumento, aumenta-se, é porque antigamente foi revogada a questão da arma. Aumenta-se de 1/3 até a metade se há concurso de 2 ou mais pessoas. Então, aqui é uma causa de aumento para a gente averiguar a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, né, que a gente ainda não tem uma sentença condenatória. A gente leva em consideração, nesse caso aqui, a fração que mais aumenta. Pronto. Passado isso, estou passando bem rápido com relação à pretensão punitiva em abstrato, porque ela não é palpável para que a gente vai trabalhar. Você vai trabalhar basicamente com a superveniente, com a retroativa e com a pretensão, com a prescrição da pretensão executória. Vamos aqui, o slide atual, vamos enter. Pronto. Ainda a gente está falando da prescrição da pretensão punitiva. Você tem a superveniente ou intercorrente e a retroativa. Tá? Eu vou trazer primeiro as características que ela tem de semelhança e depois eu vou trazer as diferenças e vou mostrar lá naquele desenho que eu fiz para vocês. Tá? Ela tem por base o parágrafo 1º do artigo 110. Vamos a ele. Deixa eu olhar aqui. Não. Tanto a prescrição da pretensão punitiva, retroativa e superveniente, ela tem por base esse artigo 110, que diz o seguinte: a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, e depois de improvido seu recurso, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela plena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por tempo inicial data anterior à denúncia ou à queixa. Vamos lá. Entender o que danado ele está querendo dizer. Então, como eu disse para vocês, quando a gente vai tratar de superveniente e retroativa, eu tenho que ter uma sentença condenatória ou um acordo condenatório, porque pode acontecer dele ser absolvido e depois ele ser condenado em segunda instância. E eu também, para eu poder pensar na prescrição superveniente e retroativa, eu tenho que ter o trânsito em julgado do Ministério Público. Esse caso, o trânsito julgado do Ministério Público, ele não é marco, ele é condição para eu começar a analisar essa prescrição, tá? Ele vai ser marco lá na pretensão executória. Aqui, ele é condição para eu começar a analisar. Por que tem que ter transitado para o Ministério Público ou então o recurso dele tem que ser improvido? Porque eu não posso ter ainda a possibilidade da pena ser aumentada. Porque se existir ainda a possibilidade da pena ser aumentada, eu não posso fazer um cálculo de prescrição. Tá? Os prazos são os mesmos do artigo 109. Mas o que a gente vai regular vai ser pela sentença condenatória provisória. Ela ainda não é definitiva. E agora eu vou jogar lá, vou falar separadamente de cada um, e aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Vamos falar primeiro da retroativa. Ela acontece entre o recebimento da denúncia e a sentença. Então, por exemplo, um furto, ele foi condenado a pena de 2 anos, prescreve em 4, certo? Se entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu 4 anos, ainda que ainda não haja decisão em definitivo, mas não haja recurso do Ministério Público, ocorreu a prescrição
retroativa. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês bem direitinho lá no quadrinho. Eu vou voltar para mostrar. Até antes, a Lei 12.234/2010, a gente também analisava esse prazo da retroativa entre o fato típico e o recebimento da denúncia. Se entre a prática do crime e até o recebimento da denúncia tivesse demorado mais de 4 anos, também teria ocorrido a prescrição retroativa. A partir dessa lei, esse marco entre o fato típico e o recebimento da denúncia só é possível ser analisado quando a gente trata da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aquela que se regula pela pena máxima, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho com vocês. Aqui, para vocês visualizarem. Quando é que eu vou analisar, aonde que eu vou analisar o tempo para saber se prescreveu? Como é que eu vou observar se entre o recebimento da denúncia, deixa eu voltar para a parte que eu posso escrever, página inicial, formas, aqui, vai estar aqui, ó, a retroativa, eu vou avaliar se os 4 anos se deu entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. E se for anterior à legislação, quando você vem aqui. E se o crime tiver ocorrido anterior a 2010, eu também analiso por aqui, ó. Se ela for anterior, se o crime ocorreu anterior a 2010, eu vou analisar também entre o fato típico e o recebimento da denúncia, que até 2010 a gente podia analisar quando se falava da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tá certo? Estão acompanhando? Alguém tem dúvida? Por favor, me interrompa. Tá certo? Já a prescrição da pretensão punitiva superveniente, a gente vai analisá-la aqui, ó, entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado. Como a gente está fazendo uma análise pró-defesa e ainda não tem nenhum julgamento definitivo pelo Supremo, nem sede de repercussão geral, nem sede de súmula vinculante, a gente vai esquecer essa questão do acordo confirmatório. Tá certo? E a gente vai analisar se entre a sentença e o trânsito em julgado passaram-se mais de 4 anos, também nesse caso que eu trouxe de exemplo, vai ocorrer a prescrição da pretensão punitiva superveniente. E qual é a vantagem tanto da retroativa como da superveniente? É que a gente acaba com todos os efeitos da pena e não há reincidência. Vamos seguir. Como eu disse para vocês, a superveniente, ou também chamada de intercorrente, eu prefiro usar esse primeiro nome, superveniente, para poder ficar mais fácil na cabeça, retroativa e superveniente, tá? Que é superveniente, que é após a sentença, e retroativa, que é anterior à sentença. Conta-se da publicação da sentença condenatória até o trânsito em julgado final. Pronto. Isso tudo que a gente tinha para tratar da prescrição da pretensão punitiva. Tratamos das 3. Há as causas de diminuição da prescrição, mas ela se opera para os 2 casos, então vou falar isso mais para o final. Eu vou começar a conversar com vocês agora sobre a prescrição da pretensão executória, PPE. Eu ainda estou apanhando com o PowerPoint, tá, gente? Aqui. Apresentação de slides do atual. A prescrição da pretensão punitiva, só quero botar o punitiva no final, da prescrição da pretensão executória. É tanto PPP que a gente se atrapalha. Mas vamos lá, o importante é a gente ter as coisas em mente e desenvolver o raciocínio jurídico, tá? Eu vou no final mostrar as petições, vai ficar mais fácil para vocês. O prazo continua sendo do artigo 109, sendo que nesse caso ele pode ser aumentado de 1/3 no caso de reincidente,
Normalmente eu não olho isso, eu acho que é o Ministério Público que lute e vá atrás de saber disso ou não, tá? Eu faço os pedidos conforme os marcos interruptivos e vamos em frente. E você também tem aqui elas têm por base o artigo 110 caput, eu vou só mostrar para vocês, só para vocês visualizarem. Tá aqui. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, verifica-se os prazos fixados no artigo anterior, que é o tal do 109, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Vamos voltar aqui para o nosso... Bom, acontece aumentar de 1/3 no caso de reincidência, e aí vamos fazer a diferença. Aqui o trânsito em julgado para o Ministério Público, ele não é uma condição para a gente analisar a prescrição da pretensão punitiva executória. Ele é um marco inicial. A gente só pode falar em prescrição da pretensão executória se a gente tiver o trânsito em julgado final. A condição para a gente começar a analisar é o trânsito em julgado final. Mas um marco inicial, para a gente começar a fazer a conta, é o trânsito julgado pelo Ministério Público. Vocês conseguiram alcançar? Acho que não. Um pouco, doutora. A senhora pode repetir novamente, por favor? Posso. Vê bem. Eu só começo a fazer o cálculo quando ocorrer o trânsito julgado final, certo? Só a partir daí eu começo a fazer o cálculo da pretensão executória. Antes disso, meus cálculos são da pretensão punitiva. Mas o marco inicial, eu começo a contar do trânsito julgado pelo Ministério Público. Por exemplo, se tiver transitado julgado do Ministério Público, eu já posso falar em prescrição da pretensão executória? Não. Porque eu só posso falar disso depois que eu tiver uma sentença com trânsito julgado. Eu tiver a condenação certa e imutável, né? Salvo por revisão criminal. Eu só posso falar da pretensão executória quando eu tenho uma condenação certa e imutável, que não pode mais diminuir, que não pode desaparecer por uma absolvição, tá certo? Mas quando eu vou começar a contar, eu conto do trânsito julgado? Não, eu conto do trânsito julgado para o Ministério Público, que é quando ele deixa de recorrer lá atrás, quando há uma sentença condenatória. Tá? Eu tenho 2 petições abordando exatamente isso, inclusive eu apresentei os prazos, mas fizeram com que os juízes, para se sentir mais seguros do que iam fazer, o juiz de execução pediu para ser oficiado a vara e ela apresentar a certidão de trânsito julgado do Ministério Público. Deixa eu vir aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Vamos pensar aqui. Vou fazer ao vivo, hein? Vamos ver se vai dar certo. Para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Mas eu quero ela vermelhinha. Como é que eu faço? Animação, tradução. Vou fazer melhor. Vou apagar isso aqui. Deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Deixa eu salvar de novo, né? Para não perder o que eu já fiz. Porque depois eu altero, depois eu tenho que desfazer novamente. Deixa eu botar aqui 2. Que é o que eu vou rascunhar com vocês. Tá, vamos aqui. Eu vou apagar isso aqui para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor. Pretensão executória, prescrição da pretensão executória, PPE. A gente esquece esses marcos interruptivos de denúncia, sentença, etc. Primeira condição que tem que ocorrer, digamos que bem aqui,
transitou para trânsito em julgado para o MP. Certo? Quando aconteceu, ocorreu bem aqui. Deixa eu copiar. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu posso puxar. Bem aqui eu tive a sentença condenatória. Certo? E aí, bem aqui... agora eu achei as cores, né? Agora também não me interessa mais. Bem aqui o Ministério Público transitou para o Ministério Público, certo? E a defesa recorreu. Vou diminuir aqui, trânsito MP, tá? Vocês vão entender. Transitou aqui para o Ministério Público. A sentença, aí houve recurso aqui, a defesa recorreu, houve decisão aqui, acórdão. Certo? Que inclusive até confirmou a sentença. Tá? E, a partir desse acordo, em segundo grau, a defesa se deu por satisfeita, não recorreu mais, passou 15 dias, sem recurso, trânsito em julgado final. Certo? Pronto. Cheguei no trânsito final, trânsito em julgado final. Aí, expediu-se mandado de prisão, mas aí nosso assistido muito espertinho se enfiou aí pelos interior do Brasil, ficou lá disfarçadamente, passou 4 anos do trânsito em julgado do Ministério Público e ele foi preso. O processo veio para a gente. Bora analisar? Quando eu vou analisar o prazo da prescrição, eu não vou contar os 4 anos daqui. Deixa eu até fazer mais um marco bonitinho aqui. Assim que aí ela aparece. Fazer mais um marco bonitinho aqui. Vou botar só trânsito para poder, porque deve ter uma maneira mais simples de fazer isso que eu estou fazendo com vocês, mas me falta... Cadê desfecho aqui? Me falta... Gente, eu não consigo mais digitar, por quê? Mário, pede ajuda para os universitários ali, ó. Acho que agora vai. Essa ela é com ele já. Não, vocês com certeza devem estar rindo, né? Essa tia aí, tadinha. Mas vocês vão me ajudar depois. Prisão. Porque com a prisão, ocorre mais, ele iniciou o cumprimento de pena, e nesse caso ocorreu mais uma vez a interrupção. Tá certo? Então, bora lá. Ele não foi preso aqui. Eu vou contar o prazo prescricional dele, não é do trânsito julgado aqui para cá. Formas. Aqui. Eu não vou contar, eu não vou analisar se transpassou o prazo de 4 anos, vamos dizer assim, entre o trânsito e a prisão. Considerando que eu já tinha olhado todos os outros prazos, tanto da abstrato, da retroativa e da superveniente, e não tenham ocorrido os prazos, tá? Elas sempre privilegiam a da executória.
Digamos que retroativamente, superveniente, não tenha ocorrido a prescrição. Eu estou tratando só da executória. Eu não vou analisar se entre o trânsito em julgado e a previsão dele transcorreu 4 anos. Eu vou puxar para cá, ó. Entre o trânsito em julgado do Ministério Público e a prisão. Se daqui para cá tiver transcorrido os 4 anos, ocorreu a prescrição da pretensão executória. Se em menos de 5 anos ele pratica um crime, ele vai ser considerado reincidente? Vai, porque ela não extingue os efeitos extrapenais. Tá certo? Agora vocês conseguiram visualizar? Perfeito, doutora. Muito obrigado. Agora ficou muito claro. Beleza. Então, a gente só pode pensar em fazer o cálculo com o trânsito. Mas o marco inicial, o trânsito final, é o trânsito MP. Tá. Eu apontando aqui, vocês nem estão vendo, né? Porque agora que eu me dou conta, desculpa. Ai, ai, feito isso, superado isso. Ai, gente, desculpa. No rito do júri, eu acho que é o mesmo princípio, né? De vez de você analisar entre recebimento de denúncia e sentença, você vai ter que... Os marcos interruptivos são maiores, né? Quando a gente vai tratar lá da retroatividade superveniente, e a gente olha entre recebimento da denúncia e pronúncia e acórdão, confirmatório, entre acordo confirmatório e sentença e trânsito e julgado, tá? É a mesma coisa do comum, sendo que tem mais marcos interruptivos da prescrição, que você tem que analisar. É por isso que o homicídio é muito difícil de prescrever. Gente, quando prescreve um homicídio, ele é muito justo essa prescrição, porque o Estado teve muito tempo, a gente fala em 20 anos, mas normalmente para conseguir uma prescrição em que tenha ocorrido uma pena de 12 anos, por exemplo, que é a pena mínima no caso do homicídio qualificado, e vocês vão ver que a maioria dos homicídios são julgados qualificados, normalmente o Estado tem quase 40 anos para conseguir processar o cara. Tá certo? E não consegue. Então, a prescrição em homicídio, a não ser quando a gente está falando da modalidade tentada, a época do fato ele é menor de 21, que eu vou já tratar com vocês as causas de diminuição da prescrição. Aí sim você consegue visualizar alguma coisa. Mas um homicídio devera, vamos dizer assim, aquele mais comum, o doloso, qualificado, é quase impossível a prescrição. Bom, entendido essa questão da prescrição da pretensão executória, há também a interrupção, por exemplo, ele começou a cumprir, 0, e fica suspensa a prescrição. Ele está lá cumprindo. Aí, ele evadiu. Começou a contar do 0 a prescrição novamente. E essa prescrição, nesse caso, ela é contada pelo tempo que ainda falta ser cumprido. Exemplo, ele estava cumprindo uma pena de 6 anos. Se evadiu, faltando 2 anos. Da data da evasão, o Estado tem da data da evasão até 4 anos para conseguir recapturar ele para fim de cumprimento de pena. Senão, ocorre a prescrição da pretensão executória. Certo? Ou vocês querem que eu jogue no quadrinho lá também? Oi? Não ouvi. Então quer dizer que se o preso fugir, começa a contar a prescrição também? Isso. Enquanto ele está em cumprimento de pena, obviamente não conta. Né? Zerou e não conta a prescrição ali. Mas a partir do momento que ele entra em fuga, começa também a prescrição, ocorrer a prescrição da pretensão executória. E nesse caso, ela se regula pelo tempo que ele ainda falta cumprir. Tá? Tá bom, obrigado. Entendido? Mais alguma dúvida, gente? Deu ok aqui, vamos em frente. Interessante também. Ocorreu a fuga e antes de... Estava para ele completar aí, tinha para completar 4 anos, mas ele praticou um novo crime. Ele passou a ser reincidente.
né? Ele já tinha uma sentença condenatória e praticou um novo crime. Na data em que ele praticou esse novo crime, ocorre a interrupção da prescrição também, certo? É um outro marco. Entendido? Ou vocês querem que eu bote lá no quadrinho? Alguém que não conseguiu visualizar? Por favor, não deixe eu sem resposta, me respondam. Ok, doutora. Ok. Gente, é muito esquisito falar para a máquina assim. Mas vamos lá. Tá chegando no final, tá, gente? Bom, aí agora a gente vai tratar das causas suspensivas da prescrição. Qual é a diferença para as causas interruptivas? As suspensivas, o prazo vem correndo e eu paro de contar, dou um pause, né? E não zero. Na interruptiva, zero. Na suspensiva, a gente dá apenas um pause e voltando a acontecer o fato novamente, ela fica lá suspensa, ela voltando a correr, conta-se a partir dali, tá? Elas raramente, têm pouca relevância para os nossos cálculos, tá? A que mais vai ter, ela é uma causa de suspensão da prescrição, que é do artigo 366 do CPP, que eu vou tratar com vocês. Vou pular para o CPP para explicar bem direitinho para vocês, mas eu vou trazer e apresentar o que tem no Código Penal, até porque houve alteração agora pelo pacote anticrime e é importante a gente tomar conhecimento disso, tá? Então, aqui, apresentação do slide atual. Antes de passar em julgado de sentença final, a prescrição não corre, ou seja, ela suspende, pausa, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que penda o reconhecimento da existência do crime. O caso mais comum, crime de bigamia. Enquanto não resolvida a questão civil, se realmente foram 2 casamentos que ocorreram, a prescrição ela fica suspensa até que essa questão se resolva. Que é raro a gente ver isso na prática. Isso é mais por exemplo de livro. Enquanto a gente cumpre pena no exterior, isso é coisa nova do pacote anticrime, acredito que seja por conta de, principalmente desses crimes de corrupção, que alguns deles foram condenados no exterior, né, e estão lá cumprindo pena. Então, enquanto ele cumpre pena no exterior, também fica suspensa a prescrição. A pendência de embargo de declaração ou de recurso nos tribunais quando inadmissíveis. Isso é mais uma tentativa de tentar barrar a prescrição com recurso meramente protelatório. Tá? Como é uma alteração de uma norma de natureza penal, ela tem aplicação do princípio da irretroatividade, né? Aquilo que a gente comentou até na aula passada. Enquanto não cumprido ou não rescindido acordo de não persecução penal, que também é uma inovação trazida pelo pacote anticrime, e enquanto ele está cumprindo as condições do acordo de não persecução penal, a prescrição fica suspensa. Depois de transitado em julgado, se o reeducante estiver preso por um outro crime, também não corre a prescrição. Isso, no nosso dia a dia, ele não vai ter muita influência. Talvez muito no futuro, quando a gente estiver falando tanto do acordo de não persecução penal, como essa pendência de embargo de declaração nos tribunais superiores, inadmissível, pode ser que isso tenha alguma influência. Mas nosso atual estado das coisas, vamos dizer assim, isso não vai repercutir nos nossos cálculos, tá? Agora, o que repercute é esse aqui, é o 366, que eu vou puxar lá para o CPP com vocês, para dar uma explicadinha. Bom, é muito comum num processo penal que a gente pega, a gente ter, principalmente, não é raro, às vezes quando eu vejo, você começa a ter um raciocínio, né? Olhei a data do crime, olhei a data da sentença, por mais que eu ainda não tenha visto a data do recebimento da denúncia, e eu vejo uma distância muito grande, isso já me gera uma pulguinha atrás da orelha, conforme seja a pena, para eu dar um confere para ver se não ocorreu a prescrição retroativa ou intercorrente, tá?
Não é raro quando a gente vê essas distâncias muito grandes, e quando a gente vai ver e olhar todo o andamento processual, a gente acha uma suspensão pelo artigo 366, que se dá o seguinte: o reeducando é citado, não é encontrado. Aí ele é citado por edital. Tanto fica suspenso o processo, como fica suspenso também o prazo prescricional. O mais comum, por mais que não seja o correto e o adequado, é o processo correr, ser feitas as oitivas, ser feitas a instrução penal, porque ele sempre diz que o decurso do tempo ele pode prejudicar na análise das provas, sendo que isso não, por si só não é motivo, à luz do Supremo Tribunal Federal, à luz do STJ, mas é o que acontece. Na prática, é o que acontece. E aí fica a prescrição suspensa e o processo suspenso, muitas vezes tem instrução. Lá pelo final da instrução, alguém que conhece o réu diz, sabe que ele estava morando não sei aonde, ou então alguém diz ele está preso, não é raro, tá? E eu vou explicar aí quando isso acontece, e aí não pode se aplicar a suspensão da prescrição. E ele aparece lá no final do processo, ele é encontrado, né? O caso dele está preso, ele só tinha se mudado de endereço, não tinha tomado conhecimento da ação, e ele aparece lá, eventualmente já tem mandado de prisão contra ele, às vezes sim, às vezes não, vai depender de juiz para juiz, e da citação por edital até o primeiro comparecimento dele nos autos, quer seja tendo comparecido à audiência de instrução, quer seja tendo comparecido no final para o interrogatório, quer ele tenha constituído o advogado, entre esses dois, entre a citação por edital e o retorno dele para o processo, a prescrição fica suspensa. Então, dá aquele pause. Aí, para a gente contar, a gente conta da recebimento da denúncia até a decisão que reconhece essa questão da suspensão e suspende o processo e, portanto, a prescrição. Aí, segura e conta depois que o réu aparece no processo até a sentença. É basicamente assim, tá? Vamos lá, algumas circunstâncias com relação a isso. Primeira delas, se quando você analisar o 366, o período do 366, e você observar, quando você puxar aqui o assentamento carcerário, deixa eu pegar aqui o assentamento carcerário. Cadê, gente? Eu fechei, não. Pronto. Peguei aqui o assentamento carcerário, que vocês vão ter acesso a isso, que vai ser explicado para vocês. E, oxente, entre esse período aqui e esse período aqui, que foi o período, por exemplo, coincidência, da suspensão do processo, ele estava preso. Se ele estava preso, era dever do Estado saber que ele estava preso e trazer ele para dentro do processo, porque ele tem que pegar, o preso comparecer no processo, ele tem que ser comunicado no presídio, ele está sob a tutela do Estado. Então, se ele está sob a tutela do Estado e o Estado não se comunicou entre si para saber que ele estava preso e suspendeu o processo por uma citação por edital, nesse caso, por mais que tenha uma decisão suspendendo o processo e, portanto, o curso da prescrição, essa decisão ela é inválida. Ela é nula. Isso também tem jurisprudência do Supremo Tribunal, do STJ, isso é bem pacífico. Então, quando a gente vai analisar, a gente, puxa, deu de cara com a suspensão do processo pelo 366. Mas vamos dar uma olhadinha agora no assentamento carcerário. Vamos ver se nesse período ele não estava preso, porque se ele estava preso, é inválida essa decisão. Então, digamos que ele tenha suspendido no dia 8 de 2018. E o réu foi preso dia 20 de 11 de 2018. A partir do dia 20 de 11 de 2018, a gente já não considera mais a suspensão. Era dever do Estado saber disso. Se eles não se comunicam, se eles não têm estrutura, você tem toda a máquina estatal versus um indivíduo. Então, essas regras de processo, essas regras de direito penal, ela tem que existir para tornar algo mais ou menos justo, né? Para a gente ter uma paridade de armas. Tá certo? Compreenderam? Hein, gente? Sim, doutora. Querem que eu repita? Tudo certo? Sim.
Doutor Michel, você compreendeu? Mari, eu não tenho a mesma capacidade dos coleguinhas para entender, não. Mas, Mari, deixa eu te falar. É, o... Acho que a gente está com... São 3h30, a gente podia dar uma pausa. Para mim é muito abstrato, não sei como o pessoal está conseguindo pegar, não sei como... Eu tenho dificuldade para pegar algumas informações quando fica muito abstrato, assim, prescrição. Confesso que eu demorei muito para aprender. Então, a gente, até Eu por causa do juro que eu horário, a gente podia dar uma pausa. quando eu finalmente consegui aprender, foi assim. É por isso que eu estou tentando explicar dessa mesma forma. Não, Não eu é vi que você está dominando o PowerPoint, eu vi que você estava fazendo os desenhos, os gráficos ali, puxando o negócio, uma coisa que eu não sei fazer. Todas essas apresentações, o pessoal já fala que é tudo no Word, porque eu não sei até hoje usar o Olha, eu fui PowerPoint. ousada também. A última vez que eu mexi no PowerPoint, eu acho que eu fazia o ensino médio. Então, nem no ensino médio eu fazia isso aqui, então tô bem precisando aprender isso aqui. Tá? Mas a gente pode fazer uma pausinha, Ó, 3h30, por depois a favor, gente até eu volta, quero aí terminar. são 3h33, a gente volta 3h45, pode ser? Fechado. Aí a gente vê. Pessoal, então até mais. Me lembre depois de gravar de novo o retorno aqui, se eu esqueço. Não esqueça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que eu saio?